falar sobre as casas astrológicas. O que são as casas astrológicas? Imagina um círculo dividido em várias partes, como se fosse cortado como uma pizza. Cada pedacinho desse vai compreender uma área da sua vida. Então, através dos planetas que estão no céu, projetados no seu mapa natal, nós podemos saber que fase você está passando em relação a cada área da sua vida, como personalidade, carreira, finanças, família, relacionamento, que no caso seria a casa 7, por exemplo. Então, através dessas fatias de pizza, nós conseguimos saber mais detalhes do que está acontecendo com a sua vida no momento e o que está para acontecer daqui a um futuro próximo. Casa 1 é a primeira fatia da pizza, a gente pode dizer assim, né? Ali é onde você busca a sua individualidade, é a sua personalidade. O signo que está representado pelo ascendente, né? Porque na verdade a casa 1 é a casa que vem a partir da linha do ascendente, ela começa ali. Ela traz muito de quem a gente é, dos nossos gostos, da nossa personalidade. Só que ela se desenvolve a partir do momento que a gente deixa de ser adolescente, criança, né? Que a gente vive só naquele mundinho de família, de amigos, escola, para se colocar diante do mundo, né? Do mercado de trabalho. Então, o ascendente ele vai se desenvolver quando a gente se torna adulto, né? Por volta dos 20, 21 anos, que começa a jornada de trabalho, enfim. A gente tem que pensar também que a casa 1 ela é uma casa regida por Áries, né? Então é ali onde a gente encontra a força, o impulso, né? O signo que está localizado nessa casa vai dizer como que você vai se colocar diante do mundo, vencer os obstáculos, os desafios da vida. E também compreende o nosso corpo físico. Então é muito importante a gente saber que quando a gente tem alguma desarmonia em trânsito, por exemplo, eu tenho Marte na minha casa 1, é um planeta pessoal, e algum planeta de geração como Plutão e Saturno atinge em quadratura ou oposição àquele planeta, ele vai gerar alguma coisa, algum efeito, né? Dependendo do planeta, dependendo do aspecto, né? Então, a casa 1 é importantíssima no sentido que ela representa a nossa entidade física dentro do mundo. Casa 2. Casa 2 é a casa de como você ganha seu dinheiro. É uma das casas de trabalho, né? Nós temos 3 casas de trabalho, 2, 6 e 10. A casa 2 seria aquela do dia a dia, como você se comporta, né, para ganhar o seu dinheiro. Então é importante ver o regente do signo, onde ele está colocado, né, no seu mapa, que é onde você vai direcionar a energia de trabalho. Então, por exemplo, se você tem a casa 2 em Sagitário, né, o regente é Júpiter, você tem que ver onde é que esse Júpiter está colocado numa outra casa, por exemplo, se ele está colocado na casa 9, você vai ganhar dinheiro através de o contato com as universidades ou a vida acadêmica, dando aula, sendo professor, né? Então tem todo um comprometimento aí com os assuntos da casa 9, que também podem ser relações exteriores, diplomáticas, comércio exterior. Então sempre tem que olhar o regente da casa 2, onde ele se localiza no mapa, que já é uma pista de como você pode ganhar o seu dinheiro. Vale lembrar que não é só a dinheiro físico, né? O dinheiro que importa nessa casa, mas também os valores pessoais e espirituais, os seus valores, aquelas crenças que você tem, o que você acredita, né? Então, não só são valores materiais, mas também espirituais. E vale dizer que os espirituais sempre são muito mais importantes, né? A gente tem sempre que, lógico, lutar para conseguir o nosso sustento, mas
que seja de acordo com os valores que você acredita. A casa 3, né? A casa 3 ela fala de irmãos, de cunhados, sogro, parentes próximos, né? Vizinhos. Como você aprende, a escola que você estudou, o bairro que você mora, são as cercanias da sua vida. Né? A casa 3 ela vai mostrar também a questão da sua aprendizagem, do conhecimento que você adquire de uma forma mais básica, né? Não é aquele conhecimento aprofundado da casa 9, mas é um conhecimento básico para que você consiga depois atingir os objetivos da casa 9, que no caso seria frequentar uma universidade, aprofundar aquele conhecimento que você adquiriu na casa 3. Outra coisa importante da casa 3, que é uma casa regida por Mercúrio, que tem o signo de Gêmeos como representante, é que a sua comunicação, né? Como que você se comunica? Então, por exemplo, se ela tiver no signo de Terra, você vai querer se comunicar de uma forma bem realista, bem minuciosa. Se tiver em Fogo, é uma comunicação mais aberta, criativa, expansiva. Em Água, de uma forma mais sentimental, mais afetiva. E em Ar, uma forma mais intelectual mesmo, né? Você vai ter facilidade no seu aprendizado, na sua comunicação, na relação com as pessoas. Então, geralmente, quem tem a casa 3 em Ar é privilegiado na forma de lidar com as pessoas, né? Com o público em geral. Casa 4. Vale lembrar que nós temos 4 casas super importantes no mapa, que é 1, 4, 7 e 10, que são chamadas de casas angulares. Então, o ascendente, o fundo do céu, que é a casa 4, a casa 7, que também é chamada de descendente, e a casa 10, que é chamada de meio do céu. Esses quatro pontos são super importantes, né? São os pilares do mapa, né? Que é personalidade, casa 1, ascendente, fundo do céu, que é a família, bases emocionais, casa 7, relacionamento, que também é chamado de descendente, e trabalho, profissão, lugar no mundo, que é a casa 10, que também é chamado de meio do céu. Então, dentro da casa 4, nós temos a representação da própria casa, a casa física, né, onde nós moramos, a casa emocional, no caso, então, como você lida com as suas emoções, como são as suas bases emocionais. Então, é muito importante perceber qual o signo regente dessa casa e quais planetas estão ali dentro, né? É uma casa importantíssima porque ela é a base da sua segurança emocional. Né? Então, sem estar com essa casa bem resolvida, com esses assuntos bem resolvidos, fica difícil, né, você se colocar na vida, né, em qualquer outra área. Então, é uma área muito delicada, muito especial. É a casa do passado, das memórias, da família, dos antepassados, da ancestralidade. Então, é uma casa super importante. Qualquer planeta que passe por aí, principalmente os de geração, vai mexer muito com a forma com a qual você lida com as suas emoções, lida com o seu passado. Então, geralmente, quando passa um planeta de geração, vem memórias inconscientes para serem trabalhadas, né? Problemas, traumas, todas as coisas que a gente tem guardadinha no nosso inconsciente, né, que incomodam às vezes, mas a gente não dá muita atenção, elas são ativadas quando algum planeta grande passa. Né? Casa 5 é uma casa regida por Leão, pelo Sol, então é a casa da criatividade, a casa dos filhos, a casa dos amores, né? De como você lida com os seus afetos, com os seus. A gente pode dizer que é a casa do namoro, né? Enquanto que a casa 7 é uma casa de casamento, a casa 5 é o princípio de tudo, é a casa do namoro, né?
Então, uma casa mais leve, é uma casa em que você tem que prestar atenção na sua identidade, assim como a casa 1, que é o ascendente, são casas de fogo, então elas pedem para que você preste atenção na sua individualidade, na sua expressão. É uma casa também de criatividade. Geralmente quem tem muitos planetas, como por exemplo a Vênus ou o Sol, na casa 5, tem dons artísticos, né? Tem a necessidade de expressar as suas emoções através de uma linguagem artística. A casa 5 também é ligada a teatro, a palco, a canto, né? A toda a expressão que precisa se expor, né? Porque Leão gosta, né, de ter a sua imagem reconhecida, né? De se colocar diante de um público, vamos dizer assim. É também a casa dos filhos, né? Então, o signo que está ali vai dizer que tipo de mãe ou pai você será no futuro. A casa 6 é a casa de trabalho. São três casas, as casas de trabalho, né? A casa 2 de como você ganha o seu dinheiro, que nós já falamos. A casa 6 é o cotidiano, né? Como você vive diariamente, né? É uma casa que tem a ver com animais domésticos, aquilo que você resolve durante o seu dia, né? É, como você se veste também, é interessante observar isso, né? Que é uma casa de detalhes, né? Aquela casa de trabalho que você se preocupa com os detalhes da sua profissão. É uma casa também, que isso é importantíssimo falar, de saúde. Então, qualquer planeta que esteja nessa casa, é interessante que se observe para saber que tipo de cuidado você deve ter com a sua própria saúde. Então, é sempre lembrar que a casa 6 também é a casa de bons hábitos alimentares, dos exercícios físicos, da preocupação de manter uma vida saudável. A casa 7 é uma casa angular também super importante. E a gente pode dizer que é o oposto do ascendente, no sentido de que o ascendente é eu sou e a casa 7 é nós somos. Então, é onde você tem a sua experiência de um relacionamento mais profundo com as pessoas, né? Então, pode ser representar o casamento, né? Também parcerias, sócios. Então, é uma casa de relacionamento, de como você vê o outro, o que você espera do outro. Então, se você tem, por exemplo, água, né? Por exemplo, sua casa 7 cai lá em Câncer, né? Que é um signo de água, você precisa de alguém que te dê uma segurança emocional, que o sentimento esteja em primeiro lugar. Se cai no signo de terra, por exemplo, touro, a pessoa vai primar mais pela sua segurança, né? Vai querer segurança acima de qualquer coisa, né? Até mesmo acima do sentimento. É uma necessidade de estar com alguém de uma forma mais estável. Se está em ar, a parte intelectual tem que bater, né? Nessas relações. E se está em fogo, o entusiasmo, a parceria tem que ser criativa, os dois têm que combinar no sentido de estarem vibrando na mesma energia, né? De quererem as mesmas coisas, ambicionarem as mesmas coisas e aproveitar muito a vida, né? Que o fogo gosta, né? De aproveitar a vida a dois, né? Então, é sempre a busca do calor, né? Quando você tem fogo na casa 7, você precisa do calor do outro, né? Da alegria, de uma relação feliz. Então, é muito importante que a gente conheça muito bem o ascendente, né? As características do ascendente, para fazer um contraponto com a casa 7, porque geralmente a gente trabalha em astrologia com os eixos, né? É necessário que se faça um equilíbrio entre essas duas forças para que se tenha um relacionamento saudável.
Casa 8. Casa 8 é uma casa até difícil de explicar, porque ela é a casa, uma das casas do inconsciente, assim como a casa 12 também. A casa 8, ela tem por características, né, é como ela é regida por Escorpião e por Plutão, ela tem a característica de se preocupar com assuntos às vezes um pouco tabu, que são, por exemplo, a morte, a sexualidade, a espiritualidade, né? Então, tudo aquilo que foge da vida cotidiana, da vida prática, né? Essas duas casas vão abordar, que é a parte mais inconsciente da vida, né? Então, a casa 8 também é a casa das grandes transformações interiores. Então, qualquer planeta que passe por essa casa vai trazer uma fase de autoconhecimento muito profundo, de busca do mestre interior, de busca de você mesmo, né? De você estar com você mesmo para entender essa complexidade. Essa casa também fala de finanças, só que finanças com dinheiros dos outros, né? Não o dinheiro que você ganha no seu dia a dia, mas o dinheiro dos outros, por exemplo, um investimento, um crédito, uma herança, uma aposentadoria também, vale dizer, são formas de ganhar dinheiro que não são as da casa 2, né? Que é aquele dia a dia, né? O trabalho diário, mas são outras formas de lidar com o dinheiro, não só seu, mas também com os dos outros. Casa 9. Casa 9 é regida por Sagitário e Júpiter, então é uma casa de conhecimento. Como a gente já havia falado antes, a casa 3 é a casa do conhecimento mais básico e a casa 9 é o conhecimento superior, né? Quando você aprofunda um conhecimento. Não só o conhecimento, mas também é a casa da filosofia de vida, das relações exteriores. Quem tem muitos planetas na casa 9 tem necessidade, de repente, de sair da sua terra natal e buscar outros horizontes. Então, é uma casa de busca de coisas desconhecidas, né? De alcançar outros horizontes. Então, é importante que a gente veja os aspectos dessa casa em termos de signo, de planeta, porque dependendo, se você, por exemplo, tiver o Sol na casa 9 ou o regente da casa 9 cair na casa 12, provavelmente você vai embora do país que você nasceu ou da cidade e morar em outro lugar. Um aspecto de estrangeiros. Então é uma casa ligada aos estrangeiros também, né? Como se você não se reconhecesse quando você tem muito planeta na casa 9. É como você não se identificasse muito com o país ou a cidade que você nasceu e você buscasse uma outra realidade para você. Casa 10. Casa 10 é o seu lugar no mundo. Não é simplesmente uma casa de trabalho. Ela é uma casa de trabalho, assim como a casa 2 e a casa 6. Só que a casa 10, ela é uma casa muito ligada a aquilo que você veio fazer no mundo, o seu talento, né? Aquilo que você veio desenvolver como talento. Então é muito importante que se analise essa casa de uma forma muito especial, porque a profissão é uma coisa que a gente escolhe para a vida, né? Para viver uma vida, né? É aquele lugar, no seu lugar no mundo. E muitas vezes a gente é muito novo para saber muito cedo qual caminho trilhar profissional. Então, qualquer planeta que passe por essa casa vai trazer uma mudança de planos, né, profissionais. Então, por exemplo, se passa um Plutão ou passa Saturno, há uma mudança de planos, uma mudança até de carreira, de atividade. É a casa também dos pais, né? É do progenitor do mesmo sexo, né? Assim como a casa 4 é a casa do progenitor do sexo oposto, a casa 10 é a casa do progenitor do mesmo sexo. Então, por exemplo, se você é mulher, vai ser a casa da sua mãe, né? Então, qualquer planeta que passe por ali pode afetar também a vida da sua mãe.
Então é isso, é uma casa hiper importante que vai definir aquilo que você veio fazer no mundo. A casa 11 é a casa dos amigos, dos planos para o futuro, das metas, da tecnologia e da astrologia também. Então, se você tem muitos planetas na casa 11, você vai ser uma pessoa ligada a tudo isso que eu falei e também a grupos, né? Como é regido por Aquário e Urano, é uma casa que tem por característica a necessidade de pertencimento a uma comunidade, a uma sociedade, a um grupo. É difícil de existir sozinho, tem que ter uma inserção numa coletividade. A casa 12 é a casa do inconsciente. Então é uma casa muito difícil de você explicar com palavras às vezes. Tudo que acontece na nossa vida fica marcado, assim como um HD. A gente tem percepções, sofrimentos, alegrias. Então tudo aquilo que a gente percebe e vivencia gera uma um conteúdo que a gente chama de conteúdo recalcado, né? Que fica guardadinho ali nas gavetinhas do nosso subconsciente. Então, é uma casa que é muito importante no sentido de que se passar algum planeta por ali, vai mexer com tudo isso, né? Com tudo isso que você já viveu na vida, que você já passou. Então, é uma casa que tem que ser olhada com muita delicadeza. Também é a casa dos inimigos ocultos, a casa dos inimigos declarados é a casa 7, a casa dos inimigos ocultos é a casa 12. E eles podem ser espirituais ou físicos, tá? Muitas pessoas que têm, por exemplo, Plutão na casa 10, tem muita perturbação de sono, porque precisa de uma proteção extra, porque são pessoas muito suscetíveis a lidar com o inconsciente, né? Elas têm as ações, né, por muitas vezes determinadas pelo que elas sentem lá por dentro, né, das gavetinhas do nosso inconsciente. É uma casa também que representa os asilos, os orfanatos, os hospícios, lugares que ninguém quer ir, né? Que são lugares difíceis, né? E que geram um certo medo. É a casa dos nossos medos também.